Você também é mãe e gostaria de parar com os pensamentos negativos e voltar a se enxergar como uma mulher capaz? Eu te entendo. Eu sou Juliana Didier, sou mãe, professora e especialista em gerenciamento do tempo para mães. E aqui nesse programa, o Mães com Mais Tempo, eu estou para te ajudar e te ensinar como organizar melhor o seu tempo e a sua vida para crescer na sua carreira. E nesse episódio de hoje, o episódio 18, eu vou te explicar 3 habilidades essenciais para lidar com os pensamentos negativos e voltar a se enxergar como uma mulher capaz. Vem comigo. Primeira coisa, gente, o que é que nos faz pensar e nos sentir incapazes? Bom, primeira coisa, o senso de capacidade de conseguir eh, acreditar que eu sou capaz de mudar, eu sou capaz de aprender, sou capaz de fazer, começa a ser construído na nossa infância. Então, eh, se nós tivemos pais que, por exemplo, nos exigiam perfeição, tá? A gente tem medo de errar e não sermos bons o suficientes. E aí, muitas vezes, vem um pensamento negativo, por exemplo, eu não sei se devo me arriscar a fazer isso. É tão novo e não domino nada. E se eu falhar? Esse, por exemplo, era no meu calo, porque eu tive um pai que ele era muito perfeccionista e eu herdei, entre aspas, esse traço de personalidade do perfeccionismo que luto até hoje na terapia. Tá? E se, por outro lado, você teve pais que sempre comparou você com outras pessoas, com outros irmãos, com outros primos, vizinhos, etc., você pode ter construído um complexo de inferioridade. E aí, pensamentos negativos começam lá a ser construídos na sua infância, como, por exemplo, eu sei que não sou bom o suficiente, nunca vou conseguir fazer tal coisa, tá? Conseguir tal profissão, mudar de carreira, mudar de país, fazer aquele mestrado, aquele curso, aprender tal coisa. Então, como a pessoa sempre se sente inferior, ela sempre se compara com o outro, né? Ela tem essa dificuldade de ter essa energia interna para aprender e mudar. Ela não se sente capaz. E um terceiro exemplo para ilustrar para vocês, se nós tivemos pais que foram extremamente controladores ou superprotetores, nós nos sentimos frágeis emocionalmente, incapazes de fazer algo, porque a gente acha que sempre precisa de alguém do nosso lado para nos apoiar, porque a gente se sente internamente frágil. Então, são pensamentos negativos, por exemplo, eu acho que eu não vou conseguir fazer tal coisa sozinha. É tão difícil fazer algo novo e sozinha. E aí, esses pensamentos, eles geram o que a gente chama de distorções da realidade, tá? E distorcem também o nosso real valor e o nosso senso de capacidade. E além dessas experiências da nossa infância, a gente também pode ter tido uma sequência de outras experiências ao longo da vida, na adolescência, na escola, no círculo de amigos, a partir dos valores morais do que a gente aprendeu na nossa religião, por exemplo. Então, tudo isso nos forma, né? E forma esse nosso senso de capacidade. Mas a gente não pode mudar o nosso passado, certo, gente? Então, o que é que a gente pode começar a fazer de novo a partir de hoje? A partir do que você vai aprender aqui nesse vídeo, tá? A gente pode começar a reescrever essa narrativa e trocar esses pensamentos negativos por pensamentos mais positivos. Como, por exemplo, se eu me dedicar e me esforçar, eu sei que vou conseguir aprender ou fazer isso. Outro exemplo, eu consigo mudar, basta eu me dedicar. Eu não sei isso ainda, mas eu posso aprender. Ou um outro exemplo, com empenho e com o tempo, eu vou conseguir chegar onde quero. É só persistir. Então, para quebrar esse ciclo de pensamentos e a gente aprender a não alimentar mais esses ciclos de pensamentos negativos, tá? A gente tem que mudar primeiro a nossa percepção sobre a gente mesmo e depois a nossa percepção sobre o mundo, tá? Então, se você quer ser uma mãe, uma mulher feliz e bem-sucedida na sua profissão e na sua vida pessoal também, a gente primeiro precisa ser capaz de enxergar que mudanças positivas são possíveis. E agora, coloca para mim aqui nos comentários para eu saber. Para você,
Qual é o seu maior desafio para lidar com os pensamentos negativos e se enxergar ou voltar a se enxergar uma mulher capaz? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Gente, quais são os benefícios, né? Por que você vai estar aqui nesse vídeo aprendendo a lidar com esses pensamentos negativos? Por que é tão importante a gente aprender isso? Primeira coisa, porque a nossa felicidade, não só nossa realização profissional, começa a ser construída na nossa visão e interpretação do mundo, ou seja, na nossa mentalidade, que em alguns lugares, inclusive no Brasil, tem se popularizado o termo mindset, que é baseado, para quem não sabe, nesse estudo aqui dessa psicóloga Carol Dweck, ela é PhD, e ela estudou o mindset de crescimento, o mindset positivo e o mindset fixo, tá? Se vocês quiserem mais conteúdo sobre isso, coloca nos comentários também que eu faço um novo vídeo só sobre esse livro Mindset. Então, embora tenha se popularizado muito entre os coaches e vídeos de desenvolvimento pessoal, isso é baseado na ciência. A forma como nós enxergamos, interpretamos a vida, ele é determinante para o nosso nível de felicidade e de sucesso profissional, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que a realidade, né, que a gente vivencia não são apenas uma coleção de fatos objetivos, né, que nos acontecem, mas a interpretação que nós fazemos desses fatos. Né? Por que diante de uma mesma situação, diante da pandemia, por exemplo, as pessoas tiveram reações emocionais, pessoais tão diversas? Porque a interpretação de um mesmo fato pode ser completamente diferente, dependendo do mindset ou da mentalidade que a pessoa tem. É como se fosse, gente, lentes, tá? A nossa mentalidade é como se fosse a gente escolher colocar um óculos de lente, por exemplo, cinza e ver tudo negativo, ou a gente escolher uma lente rosa, em que a gente vê tudo romântico, né? Então, vou dar mais alguns exemplos para vocês aqui. Numa lente rosa, né, que seria uma lente mais romântica, existe até uma expressão em francês que a gente chama de la vie en rose, que é você dizer, a pessoa vê tudo em cor de rosa, a pessoa parece que vive no mundo dos unicórnios, não no mundo real. Então, para essas pessoas de lente rosa, que colocam essa interpretação do mundo assim, tudo é maravilhoso, todas as pessoas do mundo são boas e gentis, tudo acontece para o bem, até o que é ruim pode ser bom. Já as pessoas que escolhem olhar o mundo sobre lentes cinzas, né, ou que aprenderam a olhar o mundo cinza, ou que estão no momento da vida por uma condição emocional, né, passando por um momento de depressão, por exemplo, elas interpretam o mundo com uma lente cinza. Né? O que seria isso? Tudo é negativo, tudo é uma ameaça, só enxerga problemas e dificuldades, tudo é ruim, todos conspiram contra mim. Já as lentes transparentes e claras, como desse meu óculos aqui, seria o quê? Enxergar o bom e o mal, mas não se deixar arrastar pelo mal. Ver o mundo com imensas possibilidades de realizar o seu potencial. Tem compaixão pelos seus erros e pelo outro. Acredita que todos nós somos capazes de mudar e vê possibilidade de construir uma realidade mais positiva. Então, é isso que seria a plenitude da claridade mental, né? Da gente enxergar as coisas como elas são, mas de um modo ponderado, né? E com clareza e com sabedoria. Agora, me conta nos comentários. Qual sonho você gostaria de realizar se conseguisse se livrar dos pensamentos negativos? Se você conseguisse tirar essas lentes cinzas que você está usando talvez hoje, né? E voltasse a se enxergar uma mulher capaz que você é. Que sonho você gostaria de realizar hoje? Pessoal, profissional, coloca nos comentários para eu saber e te conhecer melhor, tá bom? Agora eu vou ensinar a vocês as 3 habilidades. Você quer realmente aprender a se livrar dos pensamentos negativos e voltar a se enxergar como mulher capaz? Pois eu vou ensinar para vocês, não baseado naquilo que eu tirei aqui, ó. Não, baseado em ciência, baseado nos estudos de um professor e um pesquisador, o psicólogo chamado Shaw Anchor. O Shaw, ele tem vários livros, um primeiro best-seller foi o Fator Harvard, que ele mostra por meio da psicologia positiva o que é que nos torna pessoas felizes e se tornou o curso mais popular da Universidade de Harvard na época.
Foi por conta disso que ele transformou, na verdade, essa disciplina que ele deu na universidade nesse livro. E no segundo livro dele, o Por Trás da Felicidade, que é o que eu vou utilizar hoje para basear e explicar para vocês 3 habilidades, esse psicólogo que é formado em Harvard, foi professor lá também, ele, só para vocês saberem, ele é um dos autores mais influentes na popularização de um campo da psicologia chamado psicologia positiva, tá? E ele é um dos escritores, né, que conseguiu tornar uma linguagem mais palatável, mais fácil, mais compreensível para a grande população que não tinha acesso a esse conhecimento desse ramo da psicologia. E ele tem um modelo de habilidades que são essenciais, que são a base para nos transformarmos em gênios positivos. E aí, nesse vídeo de hoje, eu escolhi 3 das 5 habilidades para explicar para vocês, que são 3 habilidades mais relacionadas a esse problema que chegou de mãe para mim. Né? De como se livrar dos pensamentos negativos e voltar a se enxergar como uma mulher capaz. Mas, antes de eu começar a te contar e te ensinar quais são essas 3 habilidades e como você desenvolver na prática a partir de hoje, se você está gostando desse vídeo, aproveita, pausa um pouquinho, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? Habilidade número 1. Construa mapas do sucesso. Gente, a primeira habilidade do que o autor chama de gênio positivo refere-se à cartografia mental, ou seja, aprender a mapear e usar marcadores positivos de significado para traçar rotas mentais para o sucesso. Ok, traduzindo, o que é que são, Ju, marcadores de significado? São simplesmente aquelas coisas que importam para você em sua vida. São as coisas que te motivam. Foi aquilo que eu falei na última live que a gente fez do Me Ajuda na terça-feira passada. É você, mãe, se perguntar: o que é que me motiva a retomar a minha carreira? São essas dores ou são esses sonhos? É a dor, por exemplo, de me livrar da falta de dinheiro, das brigas com meu marido por conta da escassez financeira? É porque eu quero ter a minha independência financeira? É porque eu estou num relacionamento, estou sofrendo violência doméstica e eu quero sair de casa, mas eu não tenho um tostão furado, eu preciso começar a ganhar meu dinheiro? É porque eu quero me realizar profissionalmente? É porque eu quero dar uma condição melhor para os meus filhos? É porque eu quero... O que é que você quer? O que é que te motiva? O que é realmente importante para você? Para a sua realidade, mãe que está me assistindo agora? Que pode ser diferente da minha, né? Mas isso precisa estar claro. Esse marcador de significado na sua cabeça precisa estar absolutamente claro. Seja uma dor que você quer se livrar hoje, seja um sonho que você quer conquistar, tá? Se você não está pensando na sua carreira, você pode pensar que é um negócio que eu quero começar, é melhorar a minha saúde mental para eu poder ter forças de retomar a minha carreira, é a minha fé que está abalada e assim por diante, tá? Então não importa qual é o objetivo, qual é o desafio que você defina para si mesmo, tá? Mas se você quiser ser capaz de canalizar toda a sua gama de inteligências para alcançá-los, os seus marcadores pessoais de significado, eles devem ser pontos nesse seu caminho mental, tá? E como fazer isso na prática, Ju? Primeiro, construindo mapas mentais poderosos. São eles que devem nortear as suas ações, tá? Sempre que você toma uma decisão, enfrenta um desafio ou estabelece uma meta, seja ela grande, seja ela pequena, não importa. Mas você precisa ter isso explicitado, tá? O seu mapa mental é o que ajuda a identificar as oportunidades mais úteis, aproveitar os recursos mais valiosos, por exemplo, o seu tempo, mãe, que é super escasso, né? E traçar o melhor caminho para os seus objetivos. Resumindo, gente, a habilidade 1 do gênio positivo é construir mapas de sucesso. Estabeleça metas orientadas em torno daquilo que mais lhe interessa, seja a sua carreira, família ou fazer diferença no mundo, por exemplo. Tá? E se você está gostando das dicas, para um pouquinho agora. Compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que vive também sofrendo e também é mãe, querendo voltar a ter um respiro e começar a voltar a acreditar que ela é capaz, tá bom? Habilidade 2. Cancele o ruído. Gente, a segunda habilidade de cancelar um ruído é o seguinte: é como aumentar o sinal que aponta para maiores oportunidades, possibilidades e recursos. Gente, o barulho
ele pode ser uma grande fonte de distorção da realidade, tá? Além de nos distrair, né, que é dos nossos objetivos que a gente estipulou anteriormente no nosso mapa, ele pode bloquear os sinais positivos que podem nos levar para um crescimento, tá? Então, enquanto o barulho pode nos levar para uma realidade negativa, né, no qual o seu potencial é limitado, um sinal positivo, por outro lado, ele pode ajudar você a criar uma realidade mais valiosa, né? São caminhos de sucesso no seu mapa mental que aceleram a sua caminhada em direção aos seus objetivos. Então, no contexto atual em que a gente vive, que eu falo muito aqui, né, no meu canal, é que a gente é exposto a uma sobrecarga de informação todos os dias por meio dos nossos meios digitais, né? A quantidade de filmes que a gente pode assistir, a quantidade de notificações, a quantidade de redes sociais, a quantidade de mensagens no WhatsApp, a quantidade de notícias que nos chegam é imensa, né? Então, não é fácil a gente escutar os sinais positivos no meio de tanto barulho de informações, né? E, inclusive, existem pesquisas em psicologia positiva e nas neurociências que mostram que, ao diminuir conscientemente o fluxo de informações que o seu cérebro recebe em apenas 5%, você pode substancialmente melhorar as suas chances de encontrar sinais positivos. Mas é importante lembrar de uma coisa aqui, gente. Não é só o mundo externo que está fora de nós que faz barulho. Né? As vozes que escutamos na nossa mente podem ser igualmente perturbadoras, que é exatamente isso a questão que a mãe me propôs nesse vídeo, né? Que foi baseado numa pesquisa que eu fiz com as minhas participantes do último evento online que eu organizei. Então, os nossos pensamentos, né, que ecoam dentro de nós, né, essas vozes, elas são internalizadas, né, ao longo de nossas vidas. Então, como eu falei no início, aquilo que ouvimos na nossa infância dos nossos pais, dos nossos amigos na adolescência, os livros que lemos, as ideologias que seguimos, os valores religiosos e morais, dentre outras coisas, são vozes que estão na nossa mente. Né? E aqui o importante é a gente identificar quais vozes precisam ter o seu volume aumentado, porque elas criam realidades mais positivas. E quais são aquelas vozes que eu preciso diminuir o volume, pois nos levam a uma visão mais negativa e pessimista sobre quem nós somos. Né? Você pode agora estar se perguntando, tá, Ju? Estou entendendo tudo, mas como fazer isso na prática? Bom, vamos lá. Um dos caminhos, gente, que eu, Juliana, pessoalmente recomendo e que o Shaw Anchor recomenda é terapia, tá? Por quê? Porque na terapia você vai poder começar a distinguir no trabalho individualizado quais vozes são ecos do seu passado que detonam a sua autoestima e diminuem a sua autoconfiança. E você também, na terapia, pode aprender a como lidar com essas vozes de uma maneira mais saudável, né? Porque essas vozes, elas não param, mas a gente pode administrá-las diminuindo ou aumentando. Né? Essa é a grande questão. Outro caminho que eu recomendo é a prática da meditação mindfulness, né? Que em português seria atenção plena, porque ela com o tempo desenvolve o que a gente chama de clareza mental, ou seja, a capacidade de distinguir e nos distanciar dos pensamentos e observá-los sob uma nova perspectiva, além de ajudar a lidar com os pensamentos acelerados. Agora, se você não tem ideia se meditação é para você, se meditação de atenção plena funciona, se tem embasamento científico, qual é o primeiro passo para fazer isso, eu tenho uma dica para você. No final desse vídeo eu vou colocar o link, eu não vou colocar aqui para não atrapalhar o nosso vídeo agora, eu vou colocar no finalzinho o link para a minha playlist chamada Meditação Simples, para você que quer dar o primeiro passo. Para quem não me conhece ainda, eu moro aqui no Canadá e uma das coisas que eu fiz um pouquinho antes de começar o processo aqui de lockdown foi um curso de formação de instrutora de meditação de atenção plena, ou meditação mindfulness. Então, por isso que eu tenho vários vídeos
antigos relativamente do meu sobre meditação, e além de dar algumas explicações teóricas, eu também explico como dar os primeiros passos e tem algumas, meditações guiadas em áudio que você pode ouvir, fechar o olho e simplesmente praticar, tá bom? Resumindo, habilidade 2, cancelamento do ruído. Elimine as informações desnecessárias que te atrapalham e intensifique o sinal que aponta para maiores oportunidades, possibilidades e recursos. Habilidade 3, inserção positiva. O que é isso? É como amplificar os efeitos de uma atitude positiva, transferindo a sua realidade positiva para outras pessoas. Como se fosse um enxerto, né, que se faz com plantas. Então, para você enxertar, né, ou estimular outras pessoas no seu ambiente pessoal ou profissional para serem também mais positivas, você pode utilizar 3 estratégias. A primeira delas é: apareça com um novo comportamento mais positivo, que seja fácil de ser replicado por outras pessoas. Por exemplo, com seus filhos você pode praticar de ficar mais sorridente, brincar mais, ouvir mais música, né? Falar de uma maneira mais positiva com seu marido, para você tentar contagiar as pessoas ao seu redor. A segunda é: escreva uma história diferente, ou seja, mude o seu script, mude o seu roteiro social ao torná-lo mais positivo. Como assim? Você pode voltar a ser aquela pessoa alegre que gostava de dançar e cantar. Foi uma coisa que eu comecei a pensar um dia desses. Gente, como eu era uma pessoa positiva. Como eu era uma pessoa alegre, sorridente, todo mundo me reconhecia como aquela pessoa que gosta de dançar, que gosta de cantar, que gosta de fazer piada. Onde é que eu esqueci essa pessoa há 20 anos atrás? Né? Quando a gente está nesse ritmo da maternidade, principalmente nessa faixa dos 40, que é o que eu tô, você já está tão cansada, tão esgotada desse processo de cuida de carreira, cuida de marido, cuida de filhos, o relacionamento às vezes já passou por altos e baixos, ou está ainda nesse processo. Então você começa a ficar tão exausta que você não consegue ser mais tão simpática, você começa a ser a chata, né? Inclusive tem um livro em português que eu sou louca para comprar, e quando eu voltar ao Brasil vou comprar, que se chama, mais ou menos assim o título, nós não somos chatas, nós só somos só estamos sobrecarregadas. E é justamente um trabalho de uma pesquisadora falando sobre a sobrecarga materna e como isso influencia nosso estado emocional, né? Então é muito fácil a gente cobrar de uma forma isolada que a gente seja mais simpática e positiva quando a gente, na verdade, está sobrecarregada. Então, eu sei e eu entendo que isso é difícil. Para mim também é. Mas a gente precisa entender. Ok, embora cansada, embora estressada, embora tendo mil motivos, né, para estar sobrecarregada mentalmente, emocionalmente, eu ainda assim, no meio desse turbilhão que minha vida tá, de maternidade profissional, de relacionamento, eu posso ser um pouco diferente. Ou eu posso começar a reescrever a minha história. Né? Então, no meu caso, por exemplo, eu comecei a fazer uma coisa super simples, que foi revisar a minha playlist de músicas e colocar músicas mais animadas. E eu comecei, quando as meninas não estão em casa, quando eu estou guardando as roupas aqui, escondida do meu marido, das meninas, e ninguém está em casa, eu começo a dançar feito uma doida, ou então eu começo a cantar quando eu estou ouvindo minhas músicas e preparando minhas comidas, ou quando eu estou caminhando com o cachorro, eu boto o fone e começo a cantar, quando eu estou dirigindo no carro. Então, cantar, já diz o ditado, né? Quem canta seus males espanta. Então é uma coisa gratuita, né? É uma coisa que a gente pode fazer em qualquer lugar, para outras pessoas é dançar, para outras pessoas é tocar um instrumento musical. Então a gente precisa encontrar espaços de tempo para a gente mudar esse script sobre quem a gente é, tá? Terceira estratégia, criando a narrativa compartilhada, ou seja, criando valor e significado por meio do uso da emoção. Como é que você pode criar essa narrativa compartilhada? Né? Escrevendo posts, né, sobre a sua realidade. Você pode criar um perfil profissional como eu criei no início, sem tanta intenção profissional, mas eu tive um blog, por exemplo, antes de escrever, de criar o Digital Equilíbrio, que chamava-se Toma Coragem. Porque todo mundo me falava isso. Nossa, Ju, mas que coragem de sair do Brasil depois de 10 anos como professora universitária numa UFPE, com estabilidade, com a carreira. Que coragem, que coragem. Algumas pessoas eram que coragem que ficava subentendida quase um que loucura, na verdade, né?
Então, escrever para mim era uma forma de eu compartilhar com o mundo aquilo que eu estava passando e sentindo e inspirar outras pessoas a terem coragem. No digital equilíbrio é a mesma coisa. Então, quando você escreve para o mundo, quando você compartilha com outras pessoas, seja nesse meio digital, seja presencialmente, você começa a criar uma narrativa de que você é uma pessoa além de mãe, dona de casa, por exemplo, né? Trocando ideias com amigas, tomando café. Trocar ideias com amigas tomando café foi uma coisa que eu fiz demais quando eu fui no Brasil na minha última viagem. E para mim foi algo absolutamente transformador, porque eu compartilhei com elas a minha vida, as minhas angústias, os meus projetos profissionais, pessoais, trocamos ideias de negócio, eventos que a gente poderia organizar, coisas que a gente poderia fazer, vivências que tivemos no passado, o que é que elas estavam vivendo no relacionamento delas, crises que elas também estavam passando, de situações diferentes, mas que todas sofreram muito no relacionamento de uma forma ou de outra durante a pandemia. Eu vi que aquilo não era só comigo, né? Que é uma coisa que a gente fica, só sou eu mãe que estou passando por uma crise emocional, só sou eu que estou num relacionamento conjugal não satisfatório, só sou eu que vivo isso. Mas quando você compartilha a sua narrativa com outras mães e mulheres, você vê que você não está só, que aquela dor é comum. E quando você faz isso com amigas, isso tem muito mais significado, né? Praticando esportes com outras pessoas, nem que seja uma caminhada em grupo ou com a sua melhor amiga, né? Então, são oportunidades de você conversar sobre quem você é, conversar sobre projetos e planos, e isso cria o que a gente chama de narrativa compartilhada, tá? Então, gente, resumindo, habilidade. Inserção positiva amplia os efeitos de uma mentalidade positiva, transferindo sua realidade para os outros. Ao aplicar essas estratégias, o que é que vai acontecer? Você vai criar uma fonte renovável de positividade, de motivação e engajamento, porque aquele ambiente ao seu redor está mais positivo também, né? Que vai permitir você atingir todo o seu potencial naquilo que você fizer. Mas é importante destacar uma coisa aqui, que a gente não pode forçar as pessoas a verem o mundo de um jeito positivo, porque a decisão final está na mão delas, né? Nós só podemos plantar as sementes de realidades positivas, porque a gente só tem controle sobre a gente, tá? Revisando as dicas de hoje. Primeira coisa, você não pode mudar o seu passado. Segunda, você não pode forçar ninguém a mudar, que foi o que eu acabei de falar. Nem marido, nem familiares, nem pai, nem mãe, nem amigos, nem ninguém, tá? As pessoas ao seu redor não vão mudar apenas porque você está se esforçando para mudar. Embora elas possam se sentir inspiradas a mudar, vendo a sua mudança. Mas inspirar é diferente de forçar, tá? Mas se tem uma coisa que eu quero que você saiba desse vídeo e que entenda comigo hoje, é que você pode mudar uma única coisa, que é você, tá? A forma como você pensa sobre você mesma, você pode começar nesse processo de reconstrução. E de todas as estratégias, gente, que eu ensinei para vocês hoje, eu acho que uma das mais importantes, se eu for dizer das três, é controlar o ruído. Tanto o ruído interno, né, da sua mente, dos pensamentos negativos, quanto externo. Principalmente de falas de pessoas que são próximas, mas que muitas vezes têm falas que não te incentivam ou até te desacreditam, te desmotivam, e que você escuta coisas como, por exemplo, você nunca vai conseguir isso, ou você não consegue mudar, ou você vai mesmo roubar o tempo de cuidar dos seus filhos para estudar, ou trabalhar, ou fazer esse projeto, né? Ou você vai continuar perdendo tempo com isso, ou vai arrumar um emprego de verdade. Então, todas essas frases, elas ecoam dentro de nós e geram esses pensamentos negativos, de que eu não vou conseguir, que ele realmente tem razão, ou que ela tem razão. Essas vozes podem vir de pessoas que nos amam, podem vir de nossos pais, de marido, de amigos, de primos. A gente não tem controle, infelizmente, né, sobre o que as pessoas falam sobre nós ou para nós, né? Mas a gente pode aprender a controlar os pensamentos negativos que a gente tem sobre a gente mesmo e voltar a nos sentirmos mulheres capazes, tá? Então lembre-se, você não pode reescrever seu passado, mas você pode escrever um novo futuro. E revisando as três habilidades que eu te expliquei hoje, habilidade 1, construa mapas do sucesso. Habilidade 2, cancele o ruído. E habilidade 3, inserção positiva.
E se você quiser saber mais sobre esse tema, sobre as outras 2 habilidades do gene positivo, tá, que no total são 5, eu te convido a ouvir o meu podcast, o Traduzindo, que eu faço uma resenha completa do livro Por Trás da Felicidade. Está disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. E o link do YouTube eu vou colocar para você acessar ao final desse vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.